Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de resolução de questões discursivas. Desculpe trazer uns minutinhos aqui por problemas aqui no PowerPoint. O PowerPoint já me aprontou essa mais de uma vez. Eu preparo o slide e demoro para salvar. E aí, quando eu vou salvar, dá uma mensagem de erro. E nada mais conserta. Não adianta dar um salvar como, não adianta pegar e copiar, porque quando copia, o arquivo fica corrompido. Uma coisa bem de erro mesmo do programa. Aí eu tive que reiniciar e tive que refazer os slides que eu já tinha preparado. Mas, enfim, deu para preparar novamente e a tempo aqui, embora atrasando uns minutinhos para o nosso início. Hoje eu separei, pessoal, uma questão de direito administrativo e uma de direito tributário. Peguei duas questões, que são dois temas pontuais para a gente conversar. Uma primeira questão sobre, ambas da rodada 11 das questões discursivas, ambas que eu preparei, e que normalmente a gente vê uma questão, né? Hoje, como nessa rodada eu acabei preparando duas, trouxe duas aqui para a gente comentar. Acho que são temas aí bons para cobrança, inclusive em provas objetivas, né? E que dá para a gente explorar. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar o nosso slide. Vamos começar com a questão de direito administrativo, uma discussão bem interessante envolvendo concessão de serviços públicos, que é tema corriqueiro, né? Claro, sempre pinta alguma questão em prova objetiva, em prova discursiva, né? De serviços públicos, em particular, sobre a lei das concessões. Questão, pessoal, evocava aqui uma discussão que o STJ ainda não tinha enfrentado, e que foi enfrentada recentemente num julgamento bem interessante. É um julgamento de turma, mas pela novidade da discussão no STJ e também pela robustez dos argumentos, muito difícil defender o contrário. Inclusive, o caso é curioso, porque o STJ julgou um recurso ordinário em mandado de segurança que foi impetrado lá no TJ do Amazonas contra uma intervenção que aconteceu num serviço público de lá, né, do Estado, e os advogados que defenderam era só gente grande, pessoal, porque envolveu mais de uma concessionária, na verdade. E aí, pessoal, tinha muito advogado, figurinha, não vou citar os nomes aqui, mas, em suma, advogados de renome, uma causa muito grande, e que o STJ manteve o entendimento contrário aos impetrantes, entendendo que, e aí já é o ponto, não há necessidade do contraditório prévio à intervenção em concessão de serviço público. O enunciado, então, era bem direto, e claro que numa questão discursiva, assim, né, a gente tem que mostrar o máximo de conhecimento, e claro, conhecimento com pertinência ali à temática, não enchendo linguiça, mas aqui eu sintetizei para vocês os principais aspectos relacionados à discussão, seja no direito positivo, seja em matéria jurisprudencial, também, e de institutos aqui para a gente recordar. Começo, pessoal, lembrando essa citação da professora Maria Silvia Zanelli de Pietro. Ela é bem didática e ela é bem, de uma maneira concisa, ela consegue sintetizar bem aqui os principais aspectos relacionados à intervenção, e aí para a gente se situar bem no problema. A professora vai dizer que o poder concedente na concessão tem o poder de decretar a intervenção na empresa concessionária. A disciplina está nos artigos 32 e 34 da Lei das Concessões Comuns, né, da 8987, a qual não tem natureza punitiva, mas sim investigatória. Esse aspecto é central. Ela equivale à substituição temporária do gestor da empresa concessionária pelo interventor designado pelo poder concedente. O objetivo é de apurar irregularidades, assegurar a continuidade do serviço e propor, ao final, as medidas mais convenientes a serem adotadas,
inclusive, se for o caso, a aplicação de sanções, mantendo ou não o contrato de concessão. Pode ser mantido com a aplicação de sanção ou pode levar a uma caducidade, né, que é a extinção do contrato de concessão por culpa do concessionário. Decretada intervenção, o interventor tem 30 dias para instaurar um processo administrativo em que ali sim haverá o contraditório, porque vamos apurar as irregularidades e esse processo tem que ser concluído num prazo de 180 dias sob pena de invalidade da intervenção. Então, ela resume de modo muito feliz aqui os principais aspectos. Por que o tema, né, foi defendido por gente tão forte ali? Porque é uma causa que tem bons argumentos também em prol do impetrante. Nós sabemos que embora antigamente não se tinha essa visão, hoje, cada vez mais, qualquer tipo de ato que interfira numa esfera de interesses dos administrados pressupõe a observância em regra do contraditório da ampla defesa. Então, somente em situações emergenciais é que nós vamos admitir, né, uma intervenção na esfera de interesses, no sentido de intervir na esfera de interesses jurídicos de alguém, sem previamente oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Normalmente, a decisão administrativa que vai repercutir, como é clássico, né, de uma decisão administrativa, de um ato administrativo que, pelo atributo da imperatividade, pode, de fato, pelo poder extroverso, né, característico dos atos administrativos, com essa imperatividade, pode repercutir na esfera de terceiros, mesmo sem a quiescência deles. A questão é que, em regra, isso vai ter que pressupor o contraditório ampla defesa. Então, a administração, por exemplo, quando vai exercer a sua autotutela administrativa, ela o faz por atos administrativos, imperativos, poder extroverso, não precisa de aquiescência do administrado, mas ela vai ter que franquear antes o contraditório ampla defesa. E isso o Supremo já definiu em repercussão geral. Tentaram aplicar o mesmo raciocínio na intervenção, porque ela, de fato, é uma medida drástica. A intervenção, pessoal, não é forma de extinção do contrato de concessão, como é a encampação, como é a caducidade, né? A encampação depende de lei autorizativa, depende de prévia indenização, porque não há culpa do concessionário, simplesmente é um interesse público. Na caducidade, não precisamos de prévia indenização, não precisamos de lei autorizativa, porque é uma culpa do concessionário. A intervenção é um passo prévio. Na intervenção, há algum problema nesse serviço público, que é essencial aqui, como botei na imagem, né? A administração tem esse instituto à mão, porque sendo um serviço público por natureza, né? Por conceituação essencial, a administração, vendo algum problema, ela tem que intervir para garantir a regularidade nessa prestação. E aí, ela o faz sem previamente ouvir o concessionário. E aí entramos, né, no debate. Vejam que o artigo 32 da Lei 8987, que consagra o Instituto da Intervenção, inicia ali a sua disciplina jurídica, prevê essa medida como forma de assegurar a adequação na prestação de serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais relacionadas àquele serviço público. Essa intervenção se faz por decreto, é um instrumento formal que a gente vai utilizar, e que tem ali a nomeação de um interventor. Então, ele que vai mandar no serviço público naquele período, no lugar da concessionária, que assume por conta e risco, ela que cuida do serviço, né? Mas vejam que ele vai intervir e vai manter, ele vai literalmente, né? Intervir para garantir essa regularidade e vai estar mandando lá dentro da concessionária. Isso se dá por um prazo certo, o decreto deve prevê-lo, os objetivos, por que estamos intervindo na concessionária e os seus limites, o que efetivamente o interventor pode ou não pode fazer, né? Até que ponto ele vai poder comandar ali, isso o poder concedente define no
decreto, mas vejam que é uma medida bastante invasiva, que se justifica, claro, pela supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Também aqui, pessoal, importante em termos procedimentais, e aqui também é um dispositivo central na discussão, o artigo 33 da lei prevê, como já vimos naquela síntese ali doutrinária, que a intervenção, em 30 dias, o poder concedente deve instaurar um processo administrativo para comprovar as justificativas da intervenção que já ocorreu. Então, a lei não previu expressamente o contraditório prévio. Ela previu a intervenção e um processo instaurado dentro de 30 dias para comprovar o que justificou essa medida que já ocorreu. Claro que, lendo a lei, nós vemos que a intenção do legislador era que não houvesse o contraditório prévio, mas o grande problema é a leitura constitucional que a gente deve fazer dos institutos, e dentro dessa filtragem constitucional é que o impetrante alegava que isso tinha que ser interpretado à luz do artigo 5º, inciso 54 da Constituição, garantindo um contraditório mínimo, né, prévio, ainda que depois se aprofundassem, né, num processo administrativo as justificativas, mas que se oportunizasse a ele se manifestar antes da medida, né. Aqui, pessoal, né, o artigo 33, para a gente finalizar essa parte procedimental, a lei prevê que, se comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais, ela vai ser declarada nula e o serviço é imediatamente devolvido ao concessionário sem prejuízo dele ser indenizado por essa medida invasiva. Além disso, pessoal, esse processo tem um prazo legal e, normalmente, quando a gente fala em prazo legal para a conclusão de um processo, como é o caso do PAD, que a gente já estudou, né, que tem lá nas nossas aulas do programa Play, o PAD tem um prazo de 140 dias, o STJ vai dizer que, mesmo superado esse prazo, não há nulidade por si só, ela pressupõe a demonstração de um prejuízo. Aqui é uma hipótese peculiar em que a lei comina de nulidade caso não seja observado esse prazo de 180 dias. Então, uma outra peculiaridade importante aqui do rito da intervenção. Como eu já pontuei, não é forma de extinção do contrato, ele ainda existe, pode, no entanto, ensejar, depois desse processo administrativo, a caducidade da avença, que é a extinção por culpa do concessionário, ou simplesmente pode ser mantido o contrato de concessão com a aplicação de sanções que se mostram suficientes para colocar o serviço em ordem, né? Aqui, pessoal, essa possibilidade vai pressupor uma prestação de contas pelo interventor, então, se não houver extinção, notadamente pela caducidade, se devolve à concessionária prestando-se contas, porque ele vai estar lá no comando, né, dentro dos limites previstos no decreto, no comando do serviço e no comando dos bens reversíveis que são utilizados para prestação de serviço público, inclusive também no comando do pessoal que está vinculado à prestação desse serviço. E, claro, né, o interventor, a lei deixa claro que ele vai se responsabilizar pelo que ele fez durante esse período. Tem um colega, acho que é o Cristiano, né, que levantou aqui a mão. Pode falar, Cristiano, à vontade. Professor, boa noite. Ou levantou aqui, vamos ver se era ou se foi por engano. Qualquer coisa, só ligar o áudio, Cristiano, e se manifestar. Boa noite. Pessoal, então, como a gente já viu, e aqui chegando a uma conclusão, no rito legal da intervenção não se prevê o contraditório prévio à decretação da medida, né? E nisso, esse é o grande ponto, não há nenhuma violação ao texto constitucional. O grande ponto de fundamentação é que a intervenção não é propriamente uma medida punitiva, ela pode, depois desse processo administrativo, desaguar em medidas sancionatórias, mas ela em si
ela tem uma natureza, bem da verdade, cautelar. Ela quer manter ali a regularidade daquele serviço enquanto se faz as devidas apurações. Como uma medida de natureza urgente, é admissível, portanto, que haja um contraditório diferido. Ele não vai ser prévio. E foi essa a conclusão que o STJ chegou nesse precedente, para indicar precisamente que não se exige o contraditório prévio à decretação da intervenção em contrato de concessão com concessionária de serviço público. Esse precedente, né, que eu coloquei, na verdade, o número, né, do julgado, está no informativo agora recente, foi julgado agora no final de fevereiro, e é uma matéria quente que a gente vai ver aí nas provas logo à frente, pessoal. Importante, claro, a gente ter um conteúdo a mais, né? Sobretudo aí pintando numa prova discursiva. O Cristiano está dizendo aqui que deu algum probleminha no áudio dele. Está colocando aí, colocou no chat, quando estudamos atos administrativos, foi dito que a cassação era a forma de extinção do ato quando houver culpa do administrado. Embora o senhor fala em caducidade, é isso mesmo? É que, Cristiano, lá nos atos administrativos, a gente tem os institutos próprios. A caducidade, aqui a Fernanda falou que ouviu a voz, para mim não saiu aqui, Cristiano. Foi às vezes tem algum probleminha de configuração, mas para mim não saiu o áudio. Lá, Cristiano, nós temos várias formas de retirada, né, do ato administrativo, que são formas de extinção por meio de uma manifestação expressa de vontade da administração. A caducidade, lá nos atos administrativos, ela envolve uma ilegalidade superveniente, uma mudança legal que torna o ato administrativo incompatível com esse novo cenário legislativo. A cassação ocorre numa situação de ilegalidade superveniente que é imputável ao administrado. Esses são os termos no ato administrativo. Em matéria de concessão, nós temos institutos próprios, e aqui já não é mais uma questão doutrinária. Primeiro, que já não é mais ato administrativo, é um contrato de concessão. E aqui a lei utilizou os institutos, que nós não temos nos atos administrativos, a encampação e a caducidade aqui tem um sentido diferente, tá? Então, bem oportuna a tua intervenção para esclarecer. Lá no ato administrativo, nós temos toda uma doutrina, porque não tem lei que preveja lá a cassação, a caducidade, todas aquelas hipóteses que a gente viu de retirada, né? E aqui a gente tem lei, tá? Então é caducidade mesmo, e não se trata de extinção do ato administrativo, porque é um contrato e tem expressa previsão legal na 8987. Na verdade, na 8987 a gente tem a rescisão judicial, que é a forma de extinção em que o concessionário entra na justiça para pedir essa extinção, e a lei prevê que antes do trânsito em julgado não é possível que o serviço deixe de ser prestado. A caducidade quando a culpa aí é do concessionário, e nesse caso não depende de ação judicial, diferentemente da rescisão, que é judicial por uma culpa do poder concedente, aí o concessionário tem que ir à justiça, e a encampação, que é mais peculiar, porque depende de lei autorizativa específica. Então, pessoal, um tema importante aí para as provas. Eu abordo aqui os erros mais frequentes das respostas dessa questão. Alunos que não mencionaram a disciplina legal perdem pontos preciosos, né? Por às vezes, né? Uma falta de atenção. A gente sempre tem que lembrar que se tem lei envolvida, eu tenho que citar os dispositivos legais. Se tem jurisprudência, eu tenho que citar que há o entendimento, que é de tal ou qual tribunal. Se eu souber, quanto mais detalhes eu souber, melhor, né? Então, alunos que responderam certo, mas
não citaram os dispositivos legais pertinentes, ou então não citaram a jurisprudência do STJ, se vê que leram, porque vieram exatamente na linha do julgado do STJ, mas não fizeram expressa menção ao magistério jurisprudencial, muito frequente também o erro, e o terceiro erro mais frequente, alunos que não analisaram a natureza jurídica da intervenção. O que é isso? Eles não explicaram, pessoal, por que que o contraditório prévio não é exigido? É o ponto central, né, da controvérsia. Tem o fundamento de ordem legal, tem o fundamento da autoridade, da jurisprudência do STJ, mas o porquê das coisas. E o porquê é que a intervenção ela não tem natureza sancionatória, a natureza é de medida de natureza acautelatória, urgente e investigatória, né? Também é importante ressaltar, né? Ela é emergencial e também investigatória, porque no curso ali que nós vamos apurar essas causas e eventualmente desaguar numa caducidade, desaguar numa sanção se for mantido o contrato de concessão e sanção se for o caso, claro, né? Se confirmarem as irregularidades que se anteviam. Na redação jurídica, pessoal, trago aqui alguns erros que a gente vê bastante nas respostas. Primeiro exemplo, a concessão de serviço público vem disposta no artigo 175, vírgula, da Constituição Federal. Primeiro, não precisa dessa vírgula, pessoal. Não tem um parágrafo primeiro, não tem um inciso segundo, não tem nada. Artigo 175 da Constituição de 88. Sendo regulamentado, erro de concordância, no mais das vezes, é por desatenção, mas muitos não prestam atenção porque, né, às vezes não conseguem enxergar muito essa concordância na frase. O sujeito aqui é a concessão, então ela é regulamentada, sendo regulamentada e não regulamentado. Segundo erro aqui que eu coloquei, concessão de serviços públicos é uma das formas de delegação que representa uma das formas de descentralização da atividade administrativa. Esse administrativo aqui, na verdade, quando eu colei, como está em inglês aqui, ele estava certo, administrativa, não era esse o erro propriamente. O erro aqui, pessoal, é a repetição. Uma resposta, inclusive, boa. Em muitos casos acontece isso, a resposta é boa, mas com alguns erros, né, de português que vão levar descontos. Vejam, é uma das formas de delegação que representa uma das formas de descentralização. Não podemos repetir, sobretudo num curto intervalo, né? Porque isso mostra a pobreza de vocabulário. Resguardando a si, na qualidade de poder concedente, a prerrogativa de fiscalizar. Esse erro aqui também muito comum em respostas boas, muitos erros de vírgula mesmo. Resguardando a si, na qualidade de poder concedente, vírgula, a prerrogativa de fiscalizar. É um aposto que está aqui como informação adicional, um aposto explicativo tem que vir entre vírgulas. Vejam qual que é a oração básica. Resguardando a si a prerrogativa de fiscalizar. Não pode ter vírgula aqui nessa oração. Agora, o na qualidade de poder concedente é um acréscimo de informação, uma explicação que se coloca adicional, que tem que vir entre vírgulas. Então, resguardando a si, vírgula, na qualidade de poder concedente, vírgula, a prerrogativa de fiscalizar. E o último, o STJ entende que, se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado. Mesmo erro. Vejam, qual que é a oração básica? O STJ entende que o direito de defesa do concessionário só é propiciado, sem nenhuma vírgula. Inserimos aqui um aposto explicativo. Em se tratando de intervenção, que é assim, então vou colocá-lo entre vírgulas. O STJ entende que, vírgula, em se tratando de intervenção, vírgula, o direito de defesa do concessionário só é propiciado. Então, erros muito comuns, não só aqui no EMAGES, né, nas peças e discursivas do EMAGES, mas na prática, pessoal, impressionante. Erro de vírgula, erro de crase, erro de concordância. É difícil pegar, a verdade é essa, pessoal, não deveria ser assim, deveria ser o oposto, né?
mas a verdade é que é difícil de pegarmos uma peça processual que não esteja repleta de erros gramaticais. Repleta, eu não digo pegar uma peça perfeita. É difícil pegar uma peça que tenha poucos erros gramaticais. E isso é muito ruim, né? Porque o advogado, né? O procurador, o juiz, o promotor, tem como matéria-prima o português, né? Então, se a matéria-prima está estragada, como é que a gente vai conseguir levar uma questão jurídica complexa ao judiciário, né? E como é que a gente, numa prova, vai conseguir resolver uma questão complexa, discursiva, uma peça, se a gente tem uma matéria-prima de má qualidade, né? Então, temos que trabalhar muito na redação jurídica. Esse treino que a gente faz semana a semana, né? Acho que potencializa demais esse crescimento da qualidade da redação jurídica. Vamos agora para a questão do direito tributário, envolvia a ITCMD. É um tema que o STF ele julgou em 2021 em repercussão geral e que agora, há poucos dias, julgou em sede de controle de constitucionalidade, inclusive modulando efeitos. Então, por isso que eu coloquei essa questão na rodada 11, né, para a gente saber de um tema também aí ótimo para cobrar, porque agora está bem sedimentado, ratificado, seja em provas objetivas, seja em provas excursivas. Aqui era um caso concreto, um estado da federação realizou o lançamento tributário relativo ao ITCMD, incidente sobre doação feita por Jack Bauer, americano residente domiciliado na cidade de Chicago, Illinois, em favor de Joãozinho, brasileiro residente domiciliado naquele estado. Inconformado, Joãozinho ingressou com ação anulatória, questionando a legitimidade do crédito tributário que lhe foi imputado. O Estado, em contestação, alegou que há lei complementar estadual prevendo expressamente a situação fática acima narrada como fato gerador do ITCMD, donde não haver fundamento para a resignação de Joãozinho. Nesse cenário, considerando unicamente as informações prestadas, é possível afirmar a ilegitimidade do crédito tributário lançado contra Joãozinho. Vamos ver se o Joãozinho aqui ia se dar bem ou não. Aqui o Otávio dizendo, eu não vi essa questão nas minhas excursivas. Aqui, na verdade, Otávio, a gente tem várias carreiras, tá? Então, por isso também eu trouxe o enunciado, esqueci de pontuar. Tem questão que porque são 4 por semana, né? E como tem temáticas diferentes, por exemplo, penal não vai lá, ou vai muito pouco, de procurador, de PGE, né? O PGM. E aí nós temos questões de temáticas próprias da carreira, tá? Então, tem temas que são comuns, que a gente acaba trazendo, né? Um tema quente, por exemplo, esse direito administrativo interessa para delegado, interessa para juiz, interessa para promotor, né? Tema de grande importância para inúmeras carreiras. Já algumas questões, né, até interessam. Essa é uma questão que interessa para juiz estadual, interessa para promotor de justiça, mas não foi para a rodada porque já tinha as 4 e foi colocada numa outra carreira em substituição a um tema que não interessava aquela carreira específica, tá? Mas aqui eu já trouxe o enunciado para a gente ver e também, né, quem não recebeu já poder se situar bem. Pessoal, então vamos partir aqui, né, para a resolução dessa questão de ITCMD. Claro, ITCMD, como nós sabemos, imposto de competência estadual, regra matriz, artigo 155, inciso 1º, sobre transmissão, causa-mortes e doações. Nós sabemos, pessoal, que a lei complementar federal é exigível para estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário e, em particular, para, em relação aos impostos discriminados na Constituição, como é o caso do ITCMD, prever-lhes os seus respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. No ITCMD, em particular, nós não temos uma disciplina específica para o ITCMD, que eu cito da doutrina do professor Ricardo Alexandre,
ele alude à disciplina no Código Tributário Nacional e explica, porque quando a gente lê lá no CTN, a gente vai ver que não tem uma disciplina específica para o ITCMD. Para a gente entender isso, pessoal, antes da Constituição de 1988, nós tínhamos na redação do CTN, né, lá de 66, lei ordinária, né, 5.107 de 66, mas com status de lei complementar, no que definiu ali normas gerais, nós tínhamos um único imposto de transmissão, que era de competência estadual, que incidia exclusivamente sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. A Constituição de 88 desmembrou esse único imposto de transmissão, que era só de bens imóveis e era estadual, desmembrou em 2 impostos de transmissão. Uma transmissão a título gratuito, causa mortes ou doação, que ficou com o Estado, e aí já não mais apenas para bens imóveis, ficou para todos os bens, e uma transmissão a título oneroso, e aí só especificamente para bens imóveis. Ainda bem que não temos, né, propriamente um imposto de transmissão de bens móveis, senão compra e venda de carro, né, a gente também ia ter que estar pagando, igual quando a gente vende um imóvel. Mas na transmissão onerosa de bem imóvel, ficou para o município o ITBI. Essas regras, então, do CTN, elas não particularizam a causa-mortes e a doação ao lado da transmissão onerosa de bens imóveis, e, por outro lado, só fala, né, de bens imóveis. Então, essa é a justificativa. Mas o que se defende, né, é que essa disposição do CTN seja aplicada como a norma geral que define ali fato gerador, contribuinte, base de cálculo, mas à luz, né, da Constituição que desmembrou aí o antigo imposto único de transmissão nesses 2, ITCMD e o ITBI. Especificamente no que interessa aqui, pessoal, para a gente resolver o caso do Joãozinho, temos que lembrar, esse era o ponto central, né, o dispositivo central aqui da controvérsia, do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Segundo essa previsão, que tem a linha A e a linha B, o ITCMD terá competência para sua instituição regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no interior. Então, vejam, aqui a gente tem o que se fala, né? O Supremo usou, inclusive, o termo no julgamento, lá no direito internacional privado, a gente fala no elemento de conexão. Se fala no elemento de estraneidade e no elemento de conexão. O elemento de estraneidade é o componente internacional do problema, que vai levar a um conflito de leis no espaço, né, que é o objeto do direito internacional privado, que de privado só tem um nome, né, já começa ali a confusão do direito internacional privado, porque ele não é nem internacional, porque ele é um ramo do direito interno, ele não é nem privado, porque ele é um ramo do direito público, a bem da verdade, né? Mas tem esse nome porque ele vai cuidar de problemas entre particulares, né, no mais das vezes. E aí, vejam, pessoal, o elemento de estranheidade é o componente que liga mais de uma ordem jurídica que potencialmente podem ser aplicáveis. Então, se eu casei com uma americana, se eu fiz um contrato com uma empresa na França, então tem elementos, né? E aí, se aplica a lei brasileira ou a lei francesa? Nessa questão do contrato, se aplica a lei brasileira ou a lei americana no casamento? É disso que se ocupa o direito internacional privado. Ele vai não resolver o problema, ele vai indicar qual é o ordenamento jurídico que vai reger aquela relação jurídica. Isso ele faz a partir de um elemento de extraneidade que existe no caso concreto, e ele utiliza um elemento de conexão na regra de direito internacional privado. O elemento de conexão é o que nós vamos considerar para definirmos qual é a lei aplicável. Então, aqui nós temos, em termos de elemento de conexão, doador que tenha domicílio ou residência no exterior, no caso da doação. Esse é o elemento de conexão. No caso concreto, eu tenho ali um doador
que é domiciliado, como era o caso concreto aqui, isso acontece bastante, né, esse tipo de doação, domiciliado lá em Chicago. Fez a doação para alguém aqui no Brasil. Se não tem ninguém no Brasil, não interessa para o direito brasileiro, né? Mas tendo alguém no Brasil, nós vamos querer tributar, e a Constituição se preocupou com isso e previu esse elemento de conexão, que é o domicílio do doador, que vai ser considerado aqui para a aplicação da lei brasileira. E a outra hipótese, que daí é para transmissão causa-mortes, né? Se o de cujos possuía bens, então vejam que ele pode ser brasileiro, que vive no Brasil, que morreu no Brasil, e temos um elemento de extraneidade, no caso concreto, né? E na legislação considerado ali como elemento de conexão para atrair uma regra específica, que é o fato dele ter bens. Quantos brasileiros têm bens no exterior, né? Por outro lado, ele podia ser domiciliado lá e ter bens aqui no Brasil, por exemplo, ou simplesmente teve o inventário processado lá no exterior. Vejam, pessoal, que para essas situações a Constituição previu lei complementar, porque é uma situação específica e que vai envolver também outra ordem internacional, outra ordem jurídica, né, de outro Estado internacional. E aí, vejam, a Constituição quer que a lei complementar regule exatamente para evitar, porque se tem bens lá no estrangeiro, muitas vezes lá nós vamos ter também tributação. E aí o Brasil também tributa, então a lei complementar vai cuidar de definir condições, hipóteses, limites, também aqui pensando além, né, da segurança jurídica, pensando na proteção do contribuinte. Deixo aqui a regrinha, né, que era o ponto central da controvérsia, e aí o grande ponto é que até hoje não há essa lei complementar. Essa lei complementar, pessoal, vejam que a Constituição não diz expressamente, mas se entende tranquilamente que é uma lei complementar federal. Vejam que, no caso concreto, o Estado da Federação alegava que ele tinha uma lei complementar, mas não é lei complementar do Estado, é lei complementar federal. E isso é bem lógico, porque está cuidando, né, do Brasil frente a outros estados igualmente soberanos. Então, isso é algo próprio para a lei complementar editada pelo Congresso Nacional, a fim de uniformizar a matéria em todo o Brasil. Em que pese, pessoal, essa lacuna legislativa, vários estados editaram leis próprias para abocanhar, isso é uma fonte, né, de receita valiosa, né? Porque, vejam, quem tem bens no estrangeiro normalmente tem bens de grande valor. Nós, pobres mortais servidores públicos, a gente não tem, né, patrimônio, porque além de toda uma burocracia, todos os custos envolvidos, né, a gente não tem dinheiro para comprar as coisas lá fora. Mas digamos que quem investe lá, normalmente investe pesado, né? Então, quando a gente vai processar um inventário, tem lá milhões de dólares envolvidos que vão gerar uma receita tributária extremamente considerável. Então, os estados não esperaram, né? Já editaram leis para isso. E o grande ponto de argumentação dos estados é que, como não há lei federal que traz normas gerais para essa hipótese, os estados exerceriam, na forma do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, uma competência legislativa plena. E aí eu lembro, matéria, né, de competência concorrente, vejam que a lei federal ela não vai prever o tributo, não é ela, a lei complementar federal, que vai exercer a competência tributária, ela vai trazer normas gerais. A competência tributária é dos estados do Distrito Federal, que por lei própria vão instituir. E eles trouxeram essas leis próprias antes da lei complementar. Em matéria de competência legislativa concorrente, qual é a solução do texto constitucional?
não tem a lei de normas gerais, a lei federal, os estados podem exercer a competência legislativa plena enquanto não sobrevém a lei federal. Quando ela sobrevém, trazendo as normas gerais, suspende-se a eficácia da legislação local que trazia normas gerais, né? E só sobrevive o que era regra específica ali para aquele estado, né? E dentro desses parâmetros de normas gerais trazidos pela lei federal. Isso acontece, pessoal, em matéria de PVA. E PVA nós não temos, porque PVA veio em 1985, né? Foi previsto inicialmente só em 85. O CTN de 66 não tinha, claro, como tratar do IPVA. E logo nós não temos normas gerais em matéria de PVA. O que acontece? Cada estado edita as normas gerais para o seu IPVA. Não temos uma lei complementar federal que traga essas normas. Tampouco, né, sobreveio uma outra lei complementar até hoje. E aí se aplica o 24, parágrafo 3º. Simplesmente, os estados queriam aplicar essa mesma lógica do IPVA para essa hipótese do ITCMD, nessas duas situações que tem aí um elemento de conexão com o estado estrangeiro. Vejam, pessoal, que nesse caso específico o Supremo disse não. Aqui não dá para aplicar o 24, parágrafo 3º. E o grande ponto é que o Supremo disse, olha, essa situação não é uma situação de simples normas gerais em matéria de legislação tributária para invocar o 24, parágrafo 3º e atribuir uma competência legislativa plena aos estados e ao DF, enquanto não vem a lei federal. O Supremo diz que a situação aqui ela é muito peculiar, é muito específica. A Lei Complementar Federal vai dispor sobre o elemento de conexão, que é, como eu já adiantei, conceito típico, né, do direito internacional privado, que vai ligar ali das ordens jurídicas distintas, estados diversos, e também sobre a forma de definição da unidade federada a quem competirá a exação, porque, por vezes, pode haver ali um conflito entre estados que querem tributar. Por exemplo, né, nós temos o donatário que mora, né, no estrangeiro, mas já morou no Brasil, e aí a lei estadual prevê, não, ele mora lá, mas antes morava aqui, então nós vamos considerar a nossa competência tributária a partir disso. E outros vão dizer, não, só importa o domicílio do donatário, que é o que normalmente as leis prevêem. Mas o que o Supremo quer dizer é que essa definição, para evitar também casos de bitributação, sejam definidos esses pontos, essas questões pela lei complementar federal, que não é, portanto, simplesmente a hipótese clássica de lei complementar em matéria tributária para normas gerais. Com isso, pessoal, caíram essas leis estaduais todas são inconstitucionais. Aqui eu trago o julgamento do Supremo em 2021 em repercussão geral, ministro Dias Toffoli, e, por outro lado, trago agora o precedente de 15 de março de 2022, em que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo ratifica esse entendimento e também, para descer no detalhe do detalhe, embora não interessasse para o caso concreto que eu apresentei, porque não trouxe datas, né, em particular, mas vejam que o Supremo ele modulou efeitos e modulou de uma forma muito favorável ao fisco estadual, porque ele ressalvou apenas, né, ele adotou como marco exatamente o acórdão lá de abril de 2021 no RE, em que o tema foi julgado com repercussão geral, e aí ele disse, houve a modulação dos efeitos a partir da publicação desse acórdão, que é um marco, e ele ressalvou apenas as ações judiciais pendentes de conclusão, ou seja, ainda não transitadas em julgado, e que já haviam sido ajuizadas antes da decisão ali do Supremo em repercussão geral. E mais do que isso, não bastava simplesmente ter ação pendente antes, trocando em miúdos, né? Não adianta querer entrar com a ação depois, agora, se o problema é anterior, né? Porque o Supremo ressalvou o que aconteceu antes de 20 de abril de 2021. Já tinha que estar com a ação, ela não podia ter transitado em julgado, eu tivesse perdido, né? E, além disso, a discussão da ação tem que ser sobre qual estado
deveria efetuar, para qual estado, né, deveria ser feito o pagamento do TCMD, considerando a hipótese de bitributação, então as ações que discutiam casos de bitributação e também as ações em que se discutia a validade do imposto não tendo sido pago anteriormente. Isso aqui eu acho um desastre, né? Porque o Supremo está dizendo assim, ó, quem pagou e entrou para discutir se ferrou. O cara que pagou, que deu o dinheiro para o Estado antes de entrar com a ação, se ferrou. Aí eu acho que é muita mamata para o fisco, né, pessoal? Para mim, simplesmente, quer colocar um marco, coloca quem entrou com a ação antes para ressalvar, né? Mas o Supremo foi bem legal aí, né, com os fiscos estaduais. O que importa, né, que depois do julgamento do Supremo, ali, né, indevido, porque o Supremo já tinha dito, fisco que cobrou depois, aí pode entrar com a ação, pode pedir devolução de indébito, né? Mas antes, o Supremo deu uma forçona, não diria nem uma forcinha, né? A Cleusa aqui dizendo, mas se for ver as últimas modulações, né, professor, está na mesma esteira, contribuinte está perdendo muito. De fato, Cleusa, no geral, o Supremo, em matéria tributária, ele tem feito aí umas modulações boas para o fisco. Claro que outras, né, ele fica no meio termo, igual aquele caso do cancelamento no caso da substituição tributária para frente, lá do ICMS, né? Ele ficou no meio do caminho, também no caso da base de cálculo da inclusão do ICMS, né? Do PIS/COFINS, né? Do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Ele ficou no meio do caminho, né? Muita gente ganhou, mas também o fisco diminuiu o tamanho do prejuízo, que era multibilionário, né? Do software também, a Cleusa dizendo que achei meio absurda também, né? No geral, o Supremo tem modulado, e é aquela questão, né, dos fatos. O Estado está quebrado, o Estado está com toda a dificuldade já há tantos anos, então o Supremo está dando uma mãozona em vista disso. Antigamente, a gente não via o Supremo em matéria tributária tão cuidadoso, né, com esses danos aí ao erário, como aconteceu, por exemplo, na Lei 9.718, no alargamento da base de cálculo do PIS da COFINS, em que não foi nada bom para o fisco, né? Aqui, pessoal, então fica fácil de responder, que só com aquelas informações, isso eu boto para o cara ficar em dúvida, né? Só com o que tinha ali era possível afirmar efetivamente que Joãozinho ele tinha razão e que aquele crédito tributário ele era indevido, né? Eu já comentei sobre a modulação de efeitos, só para a gente finalizar, os erros aqui mais frequentes, alunos, de novo, que não citaram o dispositivo constitucional que estava no cerne do debate, 155, parágrafo 1º, inciso 3º A e B, alunos que não exploraram a jurisprudência do Supremo, não falaram nem da repercussão geral, não falaram, eventualmente, do julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, e alunos que não responderam a indagação formulada no enunciado. Esse erro é muito comum, tá, pessoal? O aluno falou muito bem do problema, da questão, só que ele não resolveu o caso. Isso acontece direto, pessoal. Tem lá a pergunta, é A ou é B? É sim ou é não? O aluno fala do ITCMD, fala do Supremo, mas não diz como pede o enunciado. Tem muito examinador que vai zerar, pessoal, porque tu não respondeu a indagação. Então, é muito comum, tá? Eu estava no final de semana corrigindo ali uma questão de processo penal, tá? De quem que é a competência? É dessa comarca ou dessa? Eu tinha 3 opções. Tratou no geral, eu vi que leu o informativo do STJ, mas não disse de quem que era. Trouxe até o critério, mas não disse qual que era. E o ponto era que realmente, à luz do critério, tu ficava em dúvida entre duas em particular. Então, erro que é muito comum, tá? Não se prende ao enunciado. Na redação jurídica, apesar da Constituição dar a competência, apesar de a Constituição, porque está no infinitivo o verbo da oração, a gente não pode fazer a contração entre a preposição e o artigo, tá? Apesar de a Constituição dar a competência.
Ocorre que esta lei complementar nunca foi editada, isso é muito comum também, inclusive na prática, inclusive em votos aí de desembargadores, em decisões judiciais em geral, ministros, né? Ocorre que esta lei complementar nunca foi editada. Para que essa vírgula? Não tem nenhuma razão para a colocação dessa vírgula, mas é um cacoete que a gente vê na prática de muitos. Mesma coisa, o isso por quê? Isso porque o STF definiu o quê? Isso porque o STF definiu o quê? Não tem nenhuma razão para a vírgula. Pessoal, aqui eu só deixo, a gente, como eram duas questões, eu sei que você já tem aula agora começando, né? Então, só deixo aqui, a gente sempre fala das 4 etapas, só vou relembrar elas, né? Uma leitura atenta, esses erros que eu comentei, não respondeu o enunciado, muitas vezes é porque não leu atentamente, não atentou para o que se pede especificamente. O brainstorm esquece artigo de lei, esquece citar jurisprudência, acerta, mas tira metade da nota porque faltou tanta coisa que foi descontando, né? Um tema que o cara sabia. No brainstorm a gente descarrega tudo para daí montarmos o projeto da nossa resposta sem faltar nada, simplesmente então, redigirmos, né, quando já está prontinho esse nosso esquema aí da prova. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula de resolução de questões discursivas da rodada 11 de 2022, já se vão 11 rodadas aí em 2022. Vamos em frente, boa aula, vocês têm aula de direito empresarial, né, pessoal? Acho que eu vi no calendário. Ótima aula para vocês e nos vemos amanhã à noite, quem puder participar, na aula do Toleled ali, que a gente vai falar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, 19h30, tá, pessoal? Mesmo link das aulas aí do programa Play. Espero vocês, quem puder participar. Obrigado pelo feedback, ótima aula, ótima noite, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau.